Eu optei por não fazer slides, então eu vou falar aqui a minha comunicação mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Então, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Mayara, eu sou formada em História pela Universidade Estadual de Goiás, me formei no ano de 2018 e atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História, o PPGH da Universidade Federal de Goiás. Esse trabalho, ele é fruto de uma avaliação final de uma disciplina do mestrado, que eu cursei no ano passado, no ano 2021, sobre educação histórica, que, por sua vez, né, acabou coincidindo ali com o meu objeto de pesquisa, que é o Guilherme de Ockham. Então, basicamente, em todas as minhas disciplinas, eu tentava fazer alguma relação com o meu objeto, que é o Guilherme de Ockham. Resumidamente, o trabalho tem como título O Exórdio da Educação no Seio da Idade Média, as contribuições do Guilherme de Ockham, século XIV, de Guilherme de Ockham. A pesquisa buscou fazer uma análise acerca da educação no medievo, essencialmente aí entre os séculos 13 e 14, sob a influência do pensamento de Guilherme de Ockham, que vai viver ali entre aproximadamente 1285 a 1347. O Guilherme de Ockham é um teólogo, filósofo inglês, franciscano da corrente dos espirituais, que, mediante as conflituosas transformações ocorridas no transcurso do século XIII para o XIV, no tocante às discussões teóricas, buscou incentivar os indivíduos a descobrir sua capacidade de refletir, de entender, de interpretar diversas questões relevantes ao homem, Deus, natureza, bem como também desenvolveu contribuições fulcrais para o desenvolvimento das ações pedagógicas nesse período, que, aliás, influenciou a era moderna. Alguns dos meus objetivos em relação a esse artigo era, primeiramente, abordar acerca da origem do espaço físico do saber, as escolas, as universidades, enquanto um espaço novo de construção, preservação e reflexão dos saberes. Buscou também compreender, entender como se deu essa construção de uma consciência histórica dentro desses espaços, no caso, dentro dessas universidades, e também como os escritos do Guilherme de Ockham contribuiu como relevante chave de interpretação sobre esse locus. Na minha introdução, eu começo falando que, nas últimas décadas, a educação histórica tem suscitado um grande interesse didaticamente aí a partir de 1970, né, no mundo. De fato, a partir desse período, estudos relevantes às abordagens na área dessa educação histórica conquistaram um posto de honra dentro da historiografia, razão pela qual têm sido, né, muito divulgados no Brasil. E o meu exercício, tanto meu quanto do professor, era de pensar esse conceito de consciência histórica em outros contextos. Não fazendo uma análise anacrônica, mas pensando principalmente essa ideia de consciência histórica pelo viés de uma expressão de uma existência humana, né? Então, visando entender como essas ferramentas que visam a compreensão do passado, elas são passadas às demais gerações, e perceber isso nesse contexto. Então, qual ambiente possibilitou essa construção desse espaço físico de saber, né? O que estava acontecendo ali, qual que é o contexto? E qual a relevância desses intelectuais para o desenvolvimento dessa consciência histórica, dessa reflexão do mundo? Acho que a gente pode partir de um pretexto que compreender a origem das universidades constitui uma forma da gente entender a nossa identidade, entender como foi essa construção do conhecimento, da ciência como um todo, permite com que a gente possa ter essa visão um pouco mais geral do caminho intelectual, de como esse caminho se formou até o odierno, e defendemos a ideia de que as instituições dentro da Idade Média, como as universidades, integram valores imperecíveis, pois compõem uma grande importância dentro dessa esfera intelectual, principalmente em um momento em que a população estava preocupada em entender o universo, buscar explicações sobre a existência. E vale ressaltar aqui que as universidades, bem como as escolas, foram respostas dos homens medievais às novas exigências históricas, né? Isso porque o nascimento das universidades se funda com o reflorescimento urbano a partir do século XI. Então, a partir desse evento, começa a surgir um ambiente que possibilita atividades manufatureiras, comerciais,
proporcionando uma vinculação do povo com seus ofícios, o que vai acabar gerando uma adesão ao urbano em detrimento do campo. Então, consta que no início do século XII, a atividade de ensino encontrava-se quase que inteiramente entregue às escolas monásticas, catedrais, esses espaços que eram feitos para a formação de clérigos religiosos. Contudo, com o crescimento, né, o desenvolvimento das cidades, começa, mesmo com a presença de algumas escolas privadas de direito prático, começa a haver uma adesão desses lugares urbanos, o que vai desencadear um encerramento de muitas escolas nos mosteiros rurais. Claro que não todos, mas uma redução. É interessante analisar que essas instituições elas foram ganhando um espaço e assumindo cada vez mais características jurídicas de uma verdadeira corporação que, né, frequentemente foi nomeada de universitas. Aos poucos, os indivíduos, então, com os ensinamentos dos mestres, né, das universidades, foram aprendendo a refletir sobre o que não conheciam, desenvolvendo novas interpretações acerca do mundo, e é tranquilo falarmos que esses intelectuais, eles influenciaram nas transformações do pensamento dos seres humanos. Então, eles obtiveram a função de ensinar de forma reflexiva, desenvolvendo nos alunos o uso do pensamento, da reflexão, a princípio nessas escolas urbanas e depois dentro das próprias universidades. Os seus ensinamentos favoreceram um questionamento sobre o mundo, uma observação da natureza, o que conduzia à formação de uma consciência histórica desses alunos. Então, os mestres medievais, eles possibilitaram aos indivíduos um pensamento fundamentado na realidade, na prática, que fomentava novas formas de percepção do mundo e da existência humana. É claro que aqui eu não estou querendo dizer que por ter essa proximidade da razão, a gente vai ter uma adesão apenas dessa razão pura, e não falaremos dessa relação fé e razão, não é isso. Né? Essas duas vias, fé e razão, elas, dentro da Idade Média, elas se entrelaçam, né? Mas concordamos com Legoff em afirmar que os intelectuais do século XII tiveram um sentimento vivo que era buscar fazer o novo, serem novos, homens, ter pensamentos diferentes do período antes aí de um surgimento dessas universidades. Então, tais transformações, elas assemelham com o conceito de consciência histórica desenvolvida por Hilsner no século XX, de forma que, como houve transformações na vida prática, também modificou-se o pensamento dos indivíduos, né? Esses indivíduos pensando principalmente porque eles queriam vender suas mercadorias, modificações ali dentro do contexto prático, trouxe também modificações na própria consciência dessas pessoas a partir do local em que elas vivem. E isso também faz com que a gente possa relacionar, né, com esses intelectuais, inclusive com o Guilherme de Ockham, né, porque a gente consegue, nós historiadores, a gente sempre observa que em vários ciclos históricos é possível notar ali pessoas que buscam entender e explicar as mudanças, os contextos, e os intelectuais, né, fizeram isso, os professores, os mestres medievais, procuraram interpretar esse movimento presente e utilizaram seus ofícios para consumar esse saber, como no caso, o Guilherme de Ockham vai fazer. E quais foram, né, então, Guilherme de Ockham, quais foram as contribuições desse filósofo para a educação e para o conhecimento? Então, Ockham foi um dos franciscanos letrados que marcou presença em Avignon, que era sede do papado desde 1309, e também ali marcou presença nas regiões do Sacro Império Românico Germânico, por onde circulou após ter fugido para juntar-se ao imperador Luís IV da Baviera, momento em que ele vai ter uma produção textual bem inerente aos problemas que efervesceram durante esse século XIV, inclusive é o que eu trabalho na minha dissertação. O frade, então, através dos seus escritos e ensinamentos, mostrou à população que era possível entender sobre a vida e o universo a partir de uma perspectiva racional, né? Os indivíduos, por si mesmos, eles conseguiriam entender isso por via da razão. Então, além das suas contribuições lógicas, também se destacam aí teorias físicas, sobretudo a concepção do conhecimento físico da natureza, especificamente a questão empírica, eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda, a separação entre filosofia e teologia,
no campo aí do político religioso, que aliás é o que eu trabalho, fala sobre uma autonomia do poder temporal em relação ao espiritual, né? Não é que um está em detrimento do outro, mas que ambos têm o seu espaço e são importantes, e também fala sobre essas consequências políticas e institucionais. Então, no meu artigo, eu me dediquei a 4 pontos aí dessas contribuições lógicas do Guilherme de Ockham, sem entrar no que eu trabalho de fato na minha dissertação, mas que tem um respaldo que dá para fazer conexões. O primeiro refere-se a essa reflexão sobre o debate entre fé e razão. Então, o Ockham, ele abriu um caminho novo aos homens de sua época, em mostrar que existe uma independência, né, de fé e razão, procurando, então, mostrar para o indivíduo que, através do intelecto dele, ele consegue agir por si mesmo, independente da fé. Em um momento em que as explicações elas se davam pelo divino, o frade, o Ockham, né, apresenta a autonomia desse intelecto humano como capaz de suprir seus desejos, respostas dentro de quaisquer esferas do conhecimento, como economia, sociedade, até as próprias questões educacionais. Lógico que isso não necessariamente queria dizer que, né, não poderia existir, né, não necessariamente quer dizer esse afastamento aí da moral às doutrinas teológicas. Ele apenas estava dizendo que o indivíduo ele é um ser racional e ele consegue se projetar a si mesmo no mundo. Então, é um movimento de uma tendência que, né, de uma tentativa de separação de filosofia e teologia que levariam a um primado do indivíduo. Então, a ideia é que esse mundo ele não existe apenas para ser contemplado, mas o indivíduo deve observar o mundo, observar as coisas da natureza através de uma perspectiva racional e não apenas contemplativa. Uma segunda questão que o Ockham também vai trabalhar, por ele ser um defensor do indivíduo, é a questão da ontologia do singular. Ontologia, basicamente, estudo do ser, né? E o Ockham, ele entende que tudo parte do singular, né? Isso, inclusive, eu costumo usar na minha dissertação. Porque para ele não existe universal sem o singular, né? Então, tudo parte desse singular. O pensamento das coisas que depois vão ser chamadas de universais parte desse ser pensante singular que está ali refletindo sobre esses fenômenos. Isso, aliás, vai em contrapartida com as ideias tomistas, aristotélicas, que compreendiam o saber como objeto universal, né? O Ockham, ele considera que o objeto da ciência é o próprio individual. Por esse motivo, já linko aqui com a terceira questão, que é o primado da experiência, né? Então, o primado do indivíduo levou a o que a gente vai chamar de primado da experiência, no qual se baseia o conhecimento. Então, para o Ockham, ele busca compreender que o conhecimento ele parte por meio de uma evidência, de forma que uma proposição deriva da evidência dos termos que compõem ela. Então, não havendo alguma coisa que evidencia que aquilo não se pode haver a outra. Então, diante disso, o Ockham ele distingue um conhecimento abstrato do intuitivo. O conhecimento intuitivo para o Ockham é esse mais empírico, né? Se refere à existência de algo que é concreto, mostra o real na sua verdadeira forma, e isso é algo singular. Já o conhecimento abstrato não pode fazer o mesmo, né? Porque ele se trata mais de pensamentos, de imaginação, recorrente aí à questão universal. Então, e isso é muito interessante, porque esse ponto vai influenciar as correntes do conhecimento do século XVII, como o empirismo e o racionalismo, que depois vai virar também ali uma querela dentro da filosofia, né? Então, esses estudos eles foram de suma importância para desenvolver um novo período no que se refere ao saber. E, por último, né, já quase finalizando aqui minha fala, é importante a gente lembrar que o Ockham também foi considerado como o príncipe dos nominalistas. Então, ele considera que o universal ele não é real, ele não existe no concreto, de fato. Então, a realidade ela é essencialmente individual, por esse motivo, o Ockham é um nominalista. Então, no século XIV, surgiu um problema que ficou conhecido como querela dos universais, e o Ockham desenvolveu uma teoria acerca da mesma, procurando demonstrar essa superioridade dos particulares,
Então, né, os objetos particulares né, sendo superior àquilo que seja universal. Então, para o Ockham, os indivíduos são a única realidade existente. Então, os universais não existem na natureza, são apenas na nossa mente, existe apenas na nossa mente e na mente daqueles que pensam os fenômenos que percebem. Então, basicamente, os universais são nomes que a gente atribui às coisas singulares. Então, são formas verbais por meio das quais a mente, né, do ser humano estabelece uma série de relações, né, uma relação lógica. Então, para eles, os universais não têm uma existência real, eles são fruto dessa mente, dessas conexões que o ser humano faz. Então, necessariamente, ele seria aí uma soma desses particulares similares. Então, um exemplo aqui. O homem é universal, por exemplo, de Sócrates. Então, Sócrates é o homem, é o singular homem. Quando a gente observa vários Sócrates, a gente chama isso do universal homem, que é o nome que a gente dá para falar ali, que a gente, né, estabelece para entender aquilo que, né, vários particulares iguais. Então, a gente acaba situando em uma fonética chamada homem. Então, tudo para o Ockham parte desses singulares. Universal vai ser apenas palavras meramente fonética para designar as coisas. Então, a partir desses 4 pontos, a gente consegue perceber as vastas áreas estudadas pelo franciscano e as questões referentes ao conhecimento e à educação, né, que vão ser extremamente importantes para a posterioridade. Basicamente é isso. Aqui eu finalizo a minha fala. Muito obrigada a todos.